Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Conselheiros, retomando a nossa pauta da parte da tarde do dia 10 de novembro, vamos iniciar o julgamento do processo de número 39 da pauta de relatoria do conselheiro Toselli, onde o recorrente é CK Controladoria e o interessado é a Fazenda Nacional. Conselheiro, o senhor está com a palavra, assim que estiver pronto. Presidente, trata de recurso especial interposto pelo contribuinte, falsa decisão proferida no acórdão tal, manteve a qualificação da multa no patamar de 150 com a seguinte emenda. A ocultação de volumosa movimentação de recursos, somada à falta de apresentação de DPJ e DCTFs, e de apresentação com informes zerados, caracteriza a conduta dolosa e evidencia o intuito de não pagar tributo. O litígio tem por origem auto de infração que exige IR reflexo por arbitamento com base em depósitos creditados nas contas da empresa, cuja origem não restou comprovada. De acordo com o TVF, que eu vou resumir, são 3 as fontes do arbitramento. Então, é o depósito bancário, aí o fisco viu em DIRF várias prestações de serviços. Então, tudo que ele conseguiu mapear pelas DIRFs, ele colocou num dos itens da autuação. Tem um outro item que pegou de informes bancários de rendimento de aplicação financeiro, esse é um segundo item. E o que sobrou, ele colocou no item geral de presunção depósito bancário de origem não comprovada. São esses 3 itens que formam o auto de infração. E para qualificar a multa, está no item 10 do TVF, a juízo dessa autoridade fiscal, autuada adotou conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento, das ações devidas. As ações da autuada que levaram à fiscalização a fixar a multa são as seguintes: omitiu DCTF, omitiu DACOM, apresentou DIPJ sem movimento em 2 dos 4 anos e expressiva omissão. A não apresentação dos seus livros, os documentos contábil fiscal, que impediu a verificar a sua real movimentação. E aqui no outro ano, 4.400.000 de serviços prestados a outras pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação. Então, praticamente mais da metade seria aí de receita decorrente da atividade. Relevante notar que a conduta adotada se materializa por todo o período abrangido, e que pela quantidade de lançamento demonstra que não houve um mero erro de fato. E aí, em face dessa motivação, ele enquadrou o disposto 71 e 72, que é fraude. Teve responsabilidade solidária também, mas, salvo o menor juízo, não é objeto do recurso aqui. Após a apresentação de impugnação conjunta, o contribuinte solidário, a DRJ proferiu decisão primeira instância que julgou o lançamento integralmente procedente, o contribuinte recorreu e o recurso foi julgado improcedente pelo acórdão número tal. Cientificado segunda instância, a contribuinte apresentou recurso especial, embora questione diversas matérias, suscitou existir divergência jurisprudencial propriamente dita em relação a manutenção da multa qualificada, tendo em vista que restou assentado no acórdão paradigma 11.03.001, na parte que foi assim ementada. A ausência de apresentação de documentos pela contribuinte, postura essa que motivou o próprio arbitramento, não é suficiente para demonstrar a prática de ato doloso, assim como aquelas informações zeradas, Despacho de folhas tal, foi dado seguimento ao recurso especial, eu coloquei aqui a divergência, chamada a manifestar, a PGFN ofereceu contra-razões, pugnando pela improcedência das razões recursais e consequente manutenção do recorrido ao relatório. Posso pro voto, presidente? Conhecimento, eu adotei o despacho de exame de admissibilidade e na minha convicção, houve sim o destino. Mérito. O acórdão recorrido assim motivou a manutenção da multa. Abro aspas. Qualificação não se deu porque a contribuinte não atendeu às intimações para apresentação dos registros contábeis, como quer fazer crer a motivação da aplicação da penalidade, mas pelo fato da autuada ter adotado conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento das exações devidas. As ações e omissões da autuada, que levaram a fiscalização a fixar a multa de ofício em 150, são além das apontadas acima.
a omissão na entrega de DCTF e da COM 2006 e 2008, a apresentação de DIPJ sem movimento 2005 e 2007, recebimento de cerca de 4,5 milhões por serviços prestados a outras pessoas jurídicas e não ofereceu a tributação, o endereço no cadastro da RFB que não era verdade, constar de maneira ardilosa no contrato social, pessoas sem conhecimento técnico para administrar a sociedade e não declarar ao Fisco Federal suas receitas, como já amplamente mostrado. Aqui o parêntese, o endereço da empresa era o endereço de uma sócia, que é aquela que tinha sócia com participação bem menor que o solidário, que era o efetivo administrador, era o endereço da casa dela. Mas isso aí perdeu relevância por hora, porque a solidariedade, ao contrário do que eu falei, realmente não é objeto do apelo. Pois bem, a duplicação da multa de ofício encontra-se prevista no parágrafo 1º. Aqui, senhores, eu vou me abster de ler porque é um voto conhecido de todos. Eu acho que a prática reiterada, ela não é motivo, independentemente da origem para mim. Tanto na receita, na omissão direta, quanto na presumida, eu acho que faltam algo a mais. E como aqui a base da autuação foi o depósito bancário, em depósito bancário a única hipótese que eu qualifica é quando a conta não é de titularidade da empresa, que aí se dificulta o fisco o acesso. Aqui não. O fisco teve acesso justamente porque a conta era da empresa e daí autuou pela tributação. Então, eu acho que não é suficiente a prática reiterada enquanto critério de qualificação. E aqui eu cito o paradigma também, que é uma transcrição que eu achei interessante para argumentar um pouco mais nesse sentido. E como é matéria conhecida, eu vou me abster de ler todo o voto para concluir que eu acho que faltou, né, a conduta dolosa nesse caso, justamente porque a conta era da empresa. Também a hipótese de omissão, a própria omissão não pode gerar qualificação independentemente de volume, de quantidade de meses. Eu acho que isso não pode ficar a critério subjetivo do intérprete. Aos olhos da lei, o não pagamento de tributo, a falta de declaração e a declaração inexata já são hipóteses tipificadas na multa ordinária de 75. Então, aqui, presidente, pelo exposto, eu conheço do recurso especial e no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa de ofício, devendo esta ser reduzida de 150 para 75. Aqui eu acho que eu devo ter colocado o parcial, porque provavelmente o pedido dele foi mais coisa, mas eu não estou lembrando agora, mas acho que você pode seguir e eu confirmo isso aqui, porque eu dei parcial e não dei total, e volto a falar em instantes. É como eu gostaria que você incluísse a sua ementa na decisão, que ficou faltando, tá? É verdade. Se você está pensando, você inclui a emenda. Eu vou copiar o do caso anterior. Que agora... ok, para completar, conforme o regimento do RICARF. Conselheira Edeli, por favor, quando estiver pronta, pode falar. Fiquei confusa aqui em dois aspectos. O recurso especial dele, ele pede um monte de coisas, né? Ele pede para excluir responsável, pede para anular o lançamento. A admissibilidade está tratando considerando que o recorrido destaca só a parte da qualificação da penalidade, e aí ele entende caracterizada a divergência e dá seguimento, entendendo que só tem divergência, só foi arguída divergência para multa qualificada. Isso aí.
E agora, essa multa qualificada foi aplicada sobre a totalidade do crédito, não foi só sobre depósito bancário. Era esse o outro passo que eu ia dar. Houve um momento na sua fala, Tozelli, que você falou que era depósito bancário. Pode falar, Tozelli, pode falar, conselheiro. Aqui, pelo que eu me lembro, já foi um voto antigo, dele, arbitramento com base no extrato. O contribuinte não apresentou escrituração, o fisco pegou os extratos, e aí, a partir do extrato, o que ele tinha também de informação? Aquela retenção de serviço prestado. Então, ele pegou o extrato e dividiu o lançamento em 3 itens. Um, depósito ordinário, presunção legal, que é o que sobrou dos outros 2. Então, ele conseguiu identificar, pelo extrato, quais seriam as receitas provenientes da atividade, ou seja, serviços prestados. Como ele fez isso? Do DIRF, porque como aqui nós estamos falando de uma prestadora de serviço, o faturamento dela, com aqueles 4 milhões e 400, sofreu retenção, que eu acho que é aquele 1,5, né? Depois passou a ser mais pelas outras contribuições. Então, dos 7 milhões, vamos dizer assim, Tozelli? Não chegou. A Amélia está funcionando. Voltou, não, saiu. Ele estava olhando aqui o termo, enquanto o Tozelli não volta, são 3 infrações, né? Separou. O termo eu concluí, agora eu estou querendo achar a qualificação, afirmar no alto, achei o alto. A 379, pelo menos ele colocou aqui, eu estou procurando agora. Oi. Olha, 379 a 390 estaria o TVF. Vou procurar. Não, esse eu achei. Aqui o áudio de inflação estava no começo, eu estava tentando achar o primeiro volume. Mas ele qualificou tudo, né? Ele aplicou qualificação em tudo. Eu tô aqui acompanhando, doutor Tozelli, pode falar. Pois não. Esse é o ponto, porque eu sei que para a conselheira dele, por exemplo, isso é um fator importante. Então, para quem entende que a origem do crédito é importante, aqui a gente teria que dividir, apesar dele ter dividido em 3 grupos, você conseguiria perceber que um realmente é a receita da atividade, porque foi DIRF, foi retenção, na verdade foi a retenção. Então, é um dos grupos. Então, o auto de infração, ele tem 3 itens, o 1, 2 e o 3. O primeiro é a receita da atividade. Você vê no próprio auto, são as primeiras folhas dos autos, já logo a primeira, o 001 do auto, a receita da atividade, que ele pegou como? Ele comparou a retenção com o extrato, e não sei qual que é o critério, eu não lembro, mas ele conseguiu identificar que grande parte é a receita da atividade. Então, essa realmente, salvo o melhor juízo, no seu entendimento, você qualificaria. Além disso, tem as receitas financeiras, que ele pegou também, provavelmente é o dedo duro lá, aquela retenção de produto financeiro, que é parte, que salvo o melhor juízo, é o item 003 do auto. E aí, o que ele fez? Do total dos depósitos bancários, ele excluiu o que era a base do item 1, excluiu o que era a base do item 3, e sobrou o que eu vou chamar de residual, que aí é tributação por presunção. E aí, como ele qualifica a multa? Prática reiterada. É esse o ponto. Para mim, como eu já antecipei, não faz diferença. Mas como eu sei que para alguns jogadores aqui fazem, por isso que eu gosto de, já vou fazer até para facilitar, e nesse caso, então, só parte do lançamento não teria a origem, vamos dizer assim, caracterizada pelo fisco como sendo da atividade, seria a presunção legal residual. Não sei se me fiz claro. Por Fernando, doutor Fernando, pode falar. Presidente, eu creio que nesse caso, talvez, né, Tozelli, não seja uma mera questão de reiteração, né? Porque eu vejo aqui que ele coloca vários itens, né? Então, ele tentou impedir o conhecimento por parte da administração tributária, tal, ele coloca omissão nas entregas do CPF entre janeiro de 2005 a dezembro de 2008, omissão de DACOM do mesmo período, apresentação de DIPJ sem movimento de 2005 a 2007, aí ele coloca até não apresentação de livros e documentos,
e recebimento de cerca de 4.400.000 por serviços prestados a outras pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação. Né? Aí ele vem e discorre que a administração tributária tem conhecimento por meio das entregas das declarações, que a inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse que movimentar, que é uma informação, a prestação de informações falsas, que reside a fraude, e que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o período abrangido por essa autuação, que pela quantidade de lançamentos demonstra que não houve um mero erro de fato. Acho que tem um pacote assim que também vai ter a questão da reiteração, quando ele diz ali que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o período, mas ele pontua, a gente pode concordar, discordar, obviamente, né, mas ele traz outros itens ali para justificar a qualificação. Doutor Tozelli, pode falar. Eu prometo que é o último esclarecimento. Exatamente isso, doutor Fernando. Na verdade, esse contribuinte com a devida vênia não quis pagar tributo, não quis apresentar declaração e apresentou, inclusive, zerado e até não apresentou em alguns anos. Para quem entende que o descumprimento de obrigação acessória, somado à falta de escrituração, somado à omissão de receita, é dolo, eu não tenho dúvida que aqui nós temos um caso de dolo. É que eu não vejo assim. De novo, eu vejo que a omissão de receita, a falta de declaração, a declaração inexata, quando a conta bancária, que é o estopim, é do próprio contribuinte, eu não vejo como dolo. Na hipótese de tributação por depósito bancário, a única hipótese que eu vejo dolosa é quando ele interpõe um laranja para se esconder da conta. Porque, afinal, foi a movimentação bancária foi o dedo duro. Assim como, né, foi um marco na política de fiscalização no Brasil, foi a quebra do sigilo bancário. Mas concordo com você, aqui a gente está num caso do contribuinte que optou por não pagar tributo. Ok. Conselheira Deli, quando estiver pronta, a gente já está no aguardo. Como o recurso especial dele não é dos comuns, né? Eu preciso passar pelo conhecimento para conseguir entender o que a gente tem que decidir. A gente tem 3 tipos de omissão de receita, né? Motivações diferentes para a qualificação da penalidade nelas. E a gente tem um paradigma que aparentemente foi só a DIPJ zerada que motivou o arbitramento e que justificou a qualificação. Com o DIPJ zerado, ele consegue trazer a qualificação da penalidade para todas as exigências. Só que, em termos, né? Que o acórdão recorrido, agora vamos nele.
Eu vou suscitar um não conhecimento, conselheiro Tozelli. Olha esse paradigma. Ele vem, quanto à exigência da multa de ofício qualificado, arguiu que não se pode considerar a eventual entrega de IPJ zerada como manobra para fins de fraude ou sonegação, mas sim um ato de má administração da empresa e dos contratados para execução contábil. No mérito, decide o colegiado. No 1103... 1103-001-063. Especificamente, quando os casos envolvem arbitramento dos lucros, temos já a súmula 96, a autoridade deve ser cautelosa ao exigir multa de ofício agravada, aplicando quando for comprovada a fraude, entende que a mera ausência de apresentação de documentos, postura que motivou o arbitramento, não é suficiente para dolo, o mesmo se diga em relação à apresentação da DIPJ zerada. Além disso, entendo que a exigência de multa de ofício não basta ter havido o recolhimento a menor, pois a situação por si só não comprova a prática pelo contribuinte de ações dolosas, então desqualifico. E o recorrido, aí tem todo o histórico tem a primeira parte em que ele fala que não apresentou os documentos da fiscalização, ok, combate o paradigma. Não apresentou o DIPJ, também o paradigma combate. A empresa oferiu receitas da atividade e rendimento de aplicação financeira e nada declarável, seja na DCTF, DIPJ, apesar da movimentação bancária culposa. Aí temos uma parte de argumentação relevante aqui que não confronta totalmente. Contrariamente ao alegado, está devidamente evidenciada que a fiscalizada ao longo de 2005 a 2008 obtinha receitas, enquanto entregava a DIPJ zerada. Outra conclusão não pode haver, senão a conduta dolosa tendente à tributação. Além disso, a empresa mantinha seu endereço junto à Receita como se localizada no terreno baldio, sem apresentar a mínima contabilidade financeira e compatibilidade financeira e intelectual com a sócia. Reclama agora que tem que intimar o sócio administrador. Durante a ação fiscal foi evidenciado que ele era o administrador e sabia o que estava acontecendo. A qualificação da multa não se deu porque a contribuinte não atendeu às intimações para apresentar registro, como quer fazer crer a aplicação da penalidade, mas pelo fato de ter adotado conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento da administração do total das exações. As ações e omissões da autuada que levaram a fiscalização a fixar a multação além das apontadas acima, omissão do DCTF da COM, apresentação do IPJ sem movimento, recebimento de 4.400.000 por serviços prestados a outras pessoas jurídicas e não oferecidas de tributação, o endereço no cadastro da Receita, que não era verdade, constar de maneira ardilosa no contrato social sem conhecimento técnico para administrar a sociedade, como já amplamente demonstrado. Então, essa questão da não aplicação da penalidade no caso de omissão de receita de depósito bancário não é confrontado pelo paradigma, e no que se refere à conduta geral de omissão de receita, o acórdão recorrido chama essas outras circunstâncias, que são a prova direta de omissão de receita e o fato do endereço no cadastro da Receita, que não era verdade, né, e a interposição de pessoa no quadro social, como justificativas, né, como agregado à conduta para demonstrar o intuito de fraude. Então, eu vou primeiro votar pelo não conhecimento. O paradigma, ele é uma situação fática muito diferente do recorrido, uma acusação bem mais simplória. E aí, se conhecido, aí vamos ver se vamos conhecer o alcance total, né, toda a multa qualificada, ou só aquela multa qualificada que guarda alguma correspondência com o paradigma. Mas tá difícil, né? Com um paradigma tão diferente e um recurso especial
que quer, a partir desse paradigma, discutir todos os aspectos da multa, né, que foi aplicada em três omissões de receita diferentes, e ainda quer também suscitar a questão da responsabilidade, até mesmo da nulidade do auto de infração. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais criterioso aqui na definição do que a gente tem que decidir. E o parâmetro mais coerente para eu determinar o que eu tenho que decidir é o confronto aqui da motivação da multa qualificada do recorrido com a motivação da multa qualificada do paradigma, e aí eu não consigo conhecer. Conselheiro Tozelli, pode falar. Aqui, na verdade, só fazer um esclarecimento, porque esse ponto do endereço me incomodou também quando eu vi, mas ele está meio que, não é um argumento determinante, foi jogado aí e foi levado mais em conta isso durante a fiscalização, mas o fato é que até que ponto esse argumento seria, que ele fala, não achei no endereço. Não achar no endereço insinua que é uma empresa interposta ou que é outra, mas ele autuou a empresa através da conta bancária da empresa, então é a empresa que nós estamos falando. Ela foi localizada lá, foi a partir daquele endereço que todas as intimações foram consideradas válidas. Então eu concordo que incomoda, mas para esse tipo de tributação que a gente está vendo agora, também eu sei que não é, esse processo está muito poluído pela prática de defesa que realmente o recurso especial atacou para tudo que é lado. Mas trocando em miúdos, com a devida vênia, o que nós estamos vendo aqui? Uma omissão de receita. Omissão de receita por quê? Porque o contribuinte não declarou. Em alguns anos ele declarou zerado, em outros anos ele não apresentou a declaração. Então, por mais assim, detalhes que possam incomodar, e de fato incomoda, porque aqui a omissão ela é considerável, por vários anos, volumosa, mas é o mesmo caso que a gente vem julgando sempre, uma omissão de receita por depósito bancário. Aí ele viu, a partir dos depósitos bancários, que parte era a receita da atividade e parte não é da receita da atividade. Então, deixando, eu acho, esses detalhes, porque, a meu ver, são detalhes que contaminam a autuação, assim como o contribuinte contaminou o processo com as práticas de defesa que fogem um pouco do que a gente está acostumado. Mas, assim, eu concordo que tem detalhes, mas, assim, para fins de divergência, qual que é a divergência? O recorrido, ele acha que essa omissão, prática reiterada, não declarar, seja a receita de atividade ou não, ele seja a multa de qualificada, ao passo que o paradigma fala, não, eventuais não declaração e declaração zerada não é suficiente. Então, assim, eu acho que a gente tem que, talvez, um pouco nos livrar desses preconceitos dos fatos, dos rótulos, e focar na matéria de direito aqui, eu acho, entendeu? Por isso que eu fui nessa linha, porque eu entendi que não foge com a devida vênia nenhum dos casos que a gente está julgando hoje da divergência por objetiva de omissão via depósito bancário. Conselheira Edeli, pode falar. Eu acho que a gente tem é muito difícil analisar o caso, senão pelos nossos filtros, né? Então a gente acaba influenciado por isso necessariamente. Os outros casos de multa qualificada, eu acho que sempre estava presente no paradigma a questão da reiteração como circunstância subjetiva e indicativa da fraude. E aí fica a discussão no caso de ser depósito bancário ou receita direta. Esse caso aqui, todos esses argumentos que o conselheiro Tozelli colocou, eu enfrentaria se chegasse ao mérito. Né? Eu entendo que a gente poderia discutir se chegasse ao mérito, mas em termos de conhecimento, passei os olhos de novo aqui no relatório, o paradigma é de um caso em que o contribuinte não apresentou documentos, foi feito o arbitramento e se qualificou a penalidade. Esse caso, o recorrido, ele tem toda... Para mim é de todo relevante uma empresa que não está situada no endereço, que tem interposta a pessoa no quadro social e que não entrega declarações
e que tem prova de receita significativa por omissão direta. Isso são elementos determinantes na qualificação da penalidade. Então, eu acho que a construção da acusação, ela caminhou, apesar de estar diante de um contribuinte muito parecido com o do paradigma, a fiscalização aqui caminha para além daquele que não lhe dá informações e se arbitra, ela caminha justamente no sentido de buscar materialidades outras para mostrar que, para além daquela omissão do contribuinte durante o procedimento fiscal, há evidências de que a conduta dela, à época do fato gerador, foi no sentido de subtrair da fiscalização o conhecimento dos fatos sabidamente tributáveis. Então, eu acho que a acusação aqui está muito mais densa. Eu vou insistir no não conhecimento. Ok. Conselheira Lívia, pode falar e depois a gente parte para a votação. Ok. Parece que o contribuinte recorreu de um dos argumentos do acórdão recorrido, mas não de todos. Então, o argumento do acórdão recorrido, do paradigma, ele reforma um dos pontos do recorrido, mas o recorrido tem outras justificativas para manter a multa, e essas outras são de fato também, que é esse trecho que ele leu, né? Então, também não consigo ver por ausência por insuficiência mesmo do recurso. Ele quer trazer uma questão de direito, sendo que tem vários fatos ali que ele não contrapõe. A senhora já está votando, conselheira Lívia? Já posso considerar isso não conhecimento? Sim, acompanho o não conhecimento da doutora Deli. Ok. Doutora Viviane? Eu voto pelo não conhecimento também, presidente. Nesse caso, existem essas outras variáveis que afastam o paradigma aqui na solução do caso. Ok. Conselheira Amélia? Também fui convencida, assim, pelo não conhecimento. Ok. Conselheiro Fernando? Presidente, também voto pelo não conhecimento. Conselheiro Caio? Eu entendo que ainda que a infração de mérito ela pode ser muito semelhante, o que é sempre vital até para as nossas decisões nesse caso é a forma da construção da acusação específica. Então, nesse ponto eu concordo com a divergência da doutora Edeli e voto por não conhecer. Ok. Eu também voto com a doutora Edeli pela divergência de não conhecimento. Então, ficou não conhecido por maioria, vencido o relator. Conselheira Edeli, a senhora faz o voto vencedor? Então, ótimo. Bom, ficaram 2 processos da parte da manhã, o 23 e o 24. Então, vamos fazer esses 2 e depois, se der tempo, a gente passa para as vistas. Tem 2 vistas em mesa. Uma é agora da tarde também, do 29, é o não conhecimento da conselheira Amélia, e uma é da parte da manhã. Mas vamos começar com o 23, para ver até onde a gente vai conseguir. 18, será que não é o caso de interromper? Vamos interromper.